Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco e a oportunidade de acompanhar mais uma conversa com muita informação e que traz muito contexto, inclusive hoje, de uma área tão importante para o Espírito Santo, como que a previsibilidade para negócios já não pode ser considerado o único fator decisivo para muitas das decisões em empresas, em grupos corporativos, na vida profissional. Vamos falar muito mais sobre isso com a nossa convidada que está presente aqui hoje, que vai inclusive trazer um convite muito importante para o nosso Em Destaque para você. Hoje participa então conosco aqui Francis Ferrari, que é diretora executiva de operações do IBEF Espírito Santo e que vai falar sobre um encontro muito relevante, que é um dos principais que acontece no Espírito Santo. Mas isso é assunto para a nossa conversa. Francis, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Fábio. Obrigada pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Excelente. E representando o IBEF, que traz uma carga de conhecimento muito importante sobre o Espírito Santo, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que tem uma relevância enorme, que já convido você a acompanhar toda essa conversa a partir desse tema também. Mas vamos lá primeiro. O encontro que o IBEF vai realizar aqui em Vitória, na próxima semana, ele já traz consigo também a chancela de ser um dos mais importantes do Estado, é isso? Perfeito. O Encontro IBEF é o principal evento que a gente realiza anualmente. A gente trata com muito carinho e realmente muita expectativa de trazer informações relevantes para o nosso Estado e contribuir para o empresariado e para toda a nossa cadeia de finanças. Que é muito importante pela discussão que acontece, o resultado disso a ser aplicado, obviamente, na vivência das pessoas. E com palestrantes de renome. Mas acho que antes da gente entrar propriamente na programação, quem vai estar lá, o próprio encontro tem um tema. É isso, diretora? Perfeito. A gente vai falar de previsibilidade. O nosso encontro, então, ele é, além da previsibilidade, pessoas, mercado e finanças na era da reinvenção. A gente vai falar um pouquinho ali que hoje não dá mais para ser previsível. As previsibilidades ficam cada dia mais curtas. Então, a gente vai falar assim, como viver um pouquinho nesse ambiente totalmente imprevisível. A gente tem um ponto aí, eu já achei curioso desde já por causa disso, muitas pessoas querem, acho que a matemática do dia a dia, acontecendo, Eu tenho uma ação hoje que vai resultar daqui a pouco, obviamente, algum dado, algum número, alguma reação, e dali para frente eu vou encadeando outras questões. Mas essa imprevisibilidade tem sido um fator de muita atenção para quem está no mercado, então é isso? Sim, cada dia mais as mudanças tecnológicas, as rupturas que têm acontecido, as mudanças regulamentares dentro das organizações também, mercado, o mundo disruptivo tem acontecido. Então, toda a previsibilidade que a gente tinha a longo prazo cada vez tem reduzido. Então, hoje a gente precisa preparar esses líderes de uma forma muito mais veloz para poder acompanhar essas mudanças de mercado. Pois é, o impacto, então, está também na alta hierarquia das empresas, Você falou dos líderes, e a gente pode achar que nós, dependendo, obviamente, da área da sua atuação, acha que isso é algo que atinja, apenas um determinado nível hierárquico, mas não. Os líderes, muda os mercados. Os mercados inteiros, Os mercados inteiros, Os mercados, a forma como está sendo construída hoje não vai ser os mercados de 5 anos. E aí, como é que a gente vai tratar? O que vai mudar no seu negócio? Como é que muda o seu poder de consumo? Como é que muda realmente tudo? E aí a gente vai falar bastante de tecnologia, a gente vai trazer a inteligência artificial no centro dessa discussão, e como é que vai ficar. Exato, por isso que tem que participar do encontro ou se informar justamente para quem é participante desse Encontro IBEF 2025 e tomara que a sua organização esteja presente. É um convite, diretora, mas obviamente a gente tem perfis mais direcionados para essa presença. Sim, a gente vai trabalhar, o Instituto Brasileiro de Finanças traz o seu pilar, o público financista, mas cada vez mais a gente tem trabalhado outros públicos também dentro do nosso instituto, porque ele abrange inclusive todo empresariado. Tudo que a gente estiver falando de negócio faz parte do nosso instituto. Nesse ano a gente está dando também um foco bem grande, trazendo a área de tecnologia. A gente criou um pilar de tecnologia, não tem como hoje falar de finanças e falar de negócio sem a gente trazer um pouco mais a tecnologia para perto. Então a gente deu bastante foco nisso. Excelente. Mas acho que a relevância do Instituto para o Espírito Santo é essa, Quando, além, obviamente, do seu objetivo, que o leque se abra, e aí a gente tem ainda mais capilaridade desse conhecimento, Perfeito.
A área de finanças precisa puxar, né? Finanças realmente acaba sendo o centro. A gente é muito responsável pelos números da companhia, por ajudar nas estratégias, por poder estar conduzindo realmente uma companhia de valor, né? Trazendo valores sustentáveis, mantendo os valores de comunidade, sustentabilidade, né? Prezando realmente também pela parte social. E aí a gente discute tudo isso. Que bom. Vai construindo o que se chama, então, de legado, né? Acho que é muito importante. Agora, diretora, vamos para a programação, né? Falamos da importância do encontro, da relevância dele, já brevemente, mas e quem estará presente, né, como convidado desta edição? Bom, o nosso grande convidado especial, o professor Silvio Meira, ele é cientista, né, na área de tecnologia e transformação digital. É uma satisfação imensa conseguir a agenda dele para poder conseguir vir ao Espírito Santo e falar um pouquinho para nós, né? Trazer todos esses insights, trazer esse incômodo realmente para que a gente possa estar levando isso para dentro das organizações e levar esse incômodo para a gente poder realmente transformar os negócios. Além do Silvio Meira, como uma palestra magna, a gente vai ter mais 2 painéis. O primeiro painel, ele vai falar de capital humano e finanças, né? Um tema bastante relevante aqui no estado. A gente tem um nível de investimento muito alto para os próximos anos, né? E é um ponto central que a gente vai estar discutindo, né? Como preparar todo esse capital humano para poder estar recebendo esses investimentos do estado, né? Preparando os líderes para esses cenários imprevisíveis. O segundo painel, a gente vai falar um pouquinho de estratégia e valor em um mundo de transformação, do insight à execução, né? Então, não basta a gente estar participando só de um evento, a gente precisa pegar toda essa informação do evento e levar para a organização e realmente transformar isso em valor, transformar isso em execução dentro das empresas. Exato. Essa, inclusive, só pelo tema, né, desse painel, já me deixa interessado, porque justamente do insight à execução, né, a tal da imprevisibilidade. Esse é o ponto de observação, né? Como executar, né? A gente precisa aprender a executar, né? E entregar valor realmente para as companhias. Como que um profissional se prepara? Obviamente, esse é um dos caminhos, né? O IBEF tem outros grandes eventos, até internos, né? Obviamente, para quem está acompanhando, está inserido no Instituto. Inclusive, fica aí um endereço para você saber mais do IBEF, se interessar, que a sua organização esteja presente, mandando justamente seus representantes. Mas como que nós, então, pegando uma dica aqui, aproveitando a presença da diretora, a gente pode trabalhar em que sentido, diretora, né, para reagir a essas questões intempestivas ou que podem nos pegar de surpresa no meio do caminho? Pois é, falando um pouquinho do IBEF, até aproveitando, né, o IBEF, ele é um instituto de autoformação, né? A gente, inclusive, trabalha bastante as relações, o networking desse conteúdo qualificado, né? Então, estar presente em eventos como esse, estar participando do próprio Instituto é uma forma de colaboração e de desenvolvimento. A gente precisa, e a gente volta lá no tema de mão de obra, né? Como a gente desenvolver esse capital intelectual cada vez mais para dentro das organizações. O capital intelectual desenvolvido, tenho certeza que a gente consegue executar bons projetos internos. Um bom capital, né, humano, ele vem de uma sequência também de investimentos em educação, né? Então, é tudo isso que o Instituto, inclusive, provê como indicativos que poder público ou mesmo a iniciativa privada trabalhem, né, para que isso seja cada vez melhor ou aprimorado. Tem isso, né, diretora? Aprimorar o que a gente tem, né? Também. Não é descartar completamente quando a gente, obviamente, tem algum erro, uma falha, mas a melhoria constante faz com que a gente atinja, você falou dos investimentos no Espírito Santo, né? Muito. Que é um radar, obviamente, para tudo isso, que estão considerados bem altos e estão no maior patamar, até onde eu lembre, né? Sim. E acho que até a relevância desse encontro vai apontando para isso, como você, inclusive, citou, né? Vai sim. Então, de novo, é uma preocupação que a gente tem, o nível de investimento no Espírito Santo. A gente vai estar sempre trazendo como foco, né? O IBEF realiza, no início do ano, um evento chamado CEO Meeting. Dele saiu uma carta que a gente entrega, inclusive, ao poder público, ao governo do estado, falando das nossas preocupações. Esse ano já foi realizado esse evento e essa carta é o nosso grande direcionador para toda a construção dos eventos dentro do mandato, né, que a gente tem dessa gestão. E aí, de novo, a gente vai sempre tratar esse desenvolvimento de todo o conteúdo, de todos os profissionais aqui do estado. Trazer valor para o nosso estado, essa sempre vai ser a nossa prioridade. Tem uma questão aí legal, acho que para a gente aproveitar nesse bloco, que é essa questão do valor que você cita, diretora. O valor não está falando aqui de uma cifra, né, de um dinheiro, né? Não é o dinheiro, não é uma cifra, um número, né? Valor é mais que isso.
Sim, sim. O valor é o conteúdo e a relevância que a gente entrega para a sociedade. Né? São todos os investimentos e como as empresas se posicionam e agregam cada vez mais para o nosso Estado e contribuindo para o nosso Estado. Esse é o grande valor, esse é o grande legado que a gente precisa deixar. Que bom. E a gente está ajudando um pouquinho nesse espaço, levando esse conteúdo até você, graças à presença aqui da diretora conosco hoje, a Francis Ferrari, nesse nosso Em Destaque. Que só dá uma pausa, como eu falei, para o nosso segundo bloco chegar com muito mais informações na sua manhã aqui da TV Sim SBT. Então, a gente volta já já. Fica aí. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a conversa com a nossa convidada desta manhã, Francis Ferrari, que é diretora de operações do IBEF Espírito Santo, trazendo para a gente um convite muito importante sobre o encontro IBEF 2025, que acontece na próxima terça-feira em Vitória. A gente já entende o ponto alto, né, das discussões sobre essa questão, né, de trazer a previsibilidade para um centro de discussão. Será que ainda ela é um pilar do que a gente tem de guia para empresas, instituições ou mesmo vida profissional de líderes? Pois é, a imprevisibilidade, pelo visto, vem ganhando um olhar e as ferramentas para enfrentá-la, obviamente, serão discutidas no Encontro IBEF, entre outros pontos, como a gente já destacou na nossa primeira parte da conversa. Bem, então a gente continua trazendo aqui mais conteúdo da diretora com a gente, inclusive, Francis, para entender por que o Encontro IBEF ele ganha tanta relevância no calendário, né? Se a gente, obviamente, tem uma sequência de encontros que o próprio Instituto tem, reunindo-se com seus, né, associados, mas esse momento ele tem um brilho especial. Por quê? Bom, é o principal evento que a gente tem no ano, né? Um evento que a gente traz muito conteúdo, é um evento para todos os associados, para os nossos mantenedores e para convidados especiais. Então, ele é o maior evento do ano realmente que acontece. Mas, como você falou, a gente tem muitos eventos. O ano todo a gente realiza vários eventos. Cada ano que passa a gente tem evoluído, inclusive, nas entregas dentro do IBEF e destacando para você um pouquinho alguns pilares, né? Porque senão a gente está falando em Encontro IBEF e a gente tem do lado de cá vários outros pilares, né? Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem discussões sobre o agro, a gente tem um pilar que a gente chama de Conecta, que a gente fala sobre o desenvolvimento das lideranças femininas do nosso estado, né? Tem um engajamento muito forte, a gente tem realizado esse trabalho. A gente tem uma estrutura de conteúdo técnico, né? Então, inclusive, atendendo a todo o público, né? A gente tem estruturas de CQCs, que são conteúdos qualificados, tanto na área de tecnologia, de empreendedorismo, de ESG, discussões. Nossa. A gente já trabalha também com a Academy, que é o desenvolvimento de jovens talentos. Né, são os nossos líderes de amanhã. A gente realiza o processo seletivo anual e já fica o convite, inclusive, para os associados e novos associados. A gente está com as inscrições abertas no IBEF e acaba que o Encontro IBEF, ele reúne tudo isso, né? Todas essas discussões que já acontecem no ano todo, a gente traz as maiores relevâncias para poder discutir nesse painel, né? Depois do Encontro IBEF, um outro evento que a gente tem de bastante conteúdo é o nosso Equilibrista, onde a gente traz a premiação para o destaque empresarial dentro do nosso ano. Exatamente. O Prêmio Equilibrista, inclusive, né? Tradicionalmente no Espírito Santo, cria-se até, né, um momento de ansiedade para saber qual será o nome, né, da ocasião. Inclusive, mulheres despontaram, né, nas últimas premiações. É isso, diretora? O ano passado a gente teve a felicidade de estar entregando o Prêmio Equilibrista para a doutora Ada, né, e ainda unindo 30 anos do IBEF aqui no Espírito Santo. Foi muito bonito. Uma marca impressionante mesmo. Inclusive, na indústria de cosméticos nacional, a doutora Ada Mota, né, ela tem uma relevância enorme, uma voz no Espírito Santo muito ativa, de equilibrista e muito mais. Sim, né? É uma referência principalmente para a gente como liderança feminina também, né? É algo... À frente, inclusive, da Adicos, né? Que é para sua referência também saber o nome da empresa, que merece realmente ser bem lembrada. É um exemplo de tantos outros, né, equilibristas que também, obviamente, passaram, mas a referência por ela também ser uma mulher aguerrida e que trouxe para o Espírito Santo esse olhar também de uma indústria tão competitiva
internacionalmente. Mas a nossa própria convidada aqui é uma referência, né? Obrigada. Já traz também, como diretora do IBEF, essa relevância feminina. Agora, Francis, a sua palavra, né? Aqui, pela sua presença também, obviamente. Estar num posto, né, de direção do Instituto, que tem uma tradição enorme por muito tempo. A gente já conversou até aqui com o IBEF em algumas situações sobre essa abertura ainda maior para as mulheres associadas. E hoje, nesse posto, o que você agrega, enxerga e pode ser a referência também para outras áreas? É difícil falar da gente, né? Eu sei que sim. Realmente é sempre difícil, mas é muita satisfação. A gente sabe que do lado de cá a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente dá voz a muitas mulheres e a gente sabe que a gente acaba tendo essa visibilidade, né? E o que a gente deixa realmente esse legado, né? Essa semana eu escutei um pouquinho, né? Qual que é a ancestralidade você quer deixar para o seu futuro? E isso eu tenho pensado um pouquinho, qual que é o legado que eu quero deixar para essas lideranças femininas do futuro. E aí não tem como, a gente só precisa contribuir. Exato, que bom. E acho que esse é o espaço necessário para isso, né? Seja através, né, inclusive inspirando outras pessoas que podem buscar o IBEF, ou outras instituições onde o IBEF tem cadeiras, né? Sim. Que ajudam a fomentar discussões também onde estão presentes. Então, acho que aqui é uma ponta de muitos outros trabalhos, né, que são desenvolvidos. Enquanto IBEF, obviamente, pelo convite que a gente faz, entendendo o trabalho do Instituto, né, esses pilares todos importantes, mas onde o IBEF chega, levando, né, seja aqui no nosso Em Destaque através da diretora, ou outros tantos ambientes de discussão, ali também é plantada uma semente, não, diretora? Sim, todos eles a gente atua de uma forma muito forte, a gente planta, a gente é muito engajado nessa entrega de conteúdo. Um outro destaque que eu posso trazer também é o nosso IBEF Social. A gente não pode falar, não tem como falar de finanças, falar de negócio e esquecer da sociedade, né? Então a gente tem um pilar muito forte também, uma responsabilidade social bem grande, então a gente faz todo esse movimento também de contribuição. Então a gente quer deixar legados em todos os nossos pilares, a gente realmente quer deixar a nossa marca como o IBEF. Que bom. E aí, diretor, então a gente sabendo assim, como é que é essa relação mesmo dos associados no IBEF, levando o conhecimento deles para dentro das organizações, ou seja, vai levando mais capilaridade, né, desse conhecimento que a gente acabou então de ressaltar. É um papel também importante, diferenciado do trabalho do Instituto? É muito importante, né? De novo, o Instituto ele não é construído apenas para as lideranças, né? Ele é construído para toda a organização. É importante, a gente trabalha isso internamente, que os líderes estejam junto com seus times, para que a gente possa pegar todas as discussões que acontecem no IBEF e isso discorrer dentro da sua organização, né? E aí a gente consegue trabalhar o desenvolvimento como um todo, de toda essa cadeia realmente. Que bom. Bem, e isso a gente passa a entender então ainda mais que a área de finanças não é nada desse monstro, ela é essencial. No monstro, no sentido que muitas pessoas se preocupavam com números na questão da formação. Formação, a gente falou aqui que é uma preocupação, né, inclusive. Então, quanto mais pessoas que desmistifiquem essa área, né, das finanças, dos números, dos dados, a gente vai ter mais pessoas interessadas. Acho que esse trabalho também é muito importante para que a gente tenha, assim, essa mão de obra qualificada, né, esse capital humano diferenciado pelo Espírito Santo para o Espírito Santo, né, diretora? Você, como da área mesmo, deve saber isso muito melhor, né? As pessoas podem olhar, nossa, finanças, muito número, difícil, não me formei nisso, mas existem outras possibilidades. Sim, a partir do momento de qualificações, né? A gente já passou dessa fase, né, do finanças como centralizador, né, como aquela caixinha fechada, ao contrário. Hoje a gente precisa falar como finanças como negócio. Cada vez mais finanças sob um olhar estratégico, finanças como meio de inovação, finanças como meio de desenvolvimento de tecnologia, finanças como meio de desenvolvimento de pessoas, né? Só a única coisa que a gente cuida ali no final dos números, mas a nossa responsabilidade vai muito além dos números. Por isso, é além deles. Muito além deles. Excelente. Inclusive em discussões da sociedade, né? Reforma tributária passou enormemente, né, por discussões na área de finanças e acho que até através delas é que a gente passa a entender a influência disso, né, que é um tema tão da área legislativa, mas que tem impacto na nossa vida. O IBEF também é muito proativo quando pensa nisso em outros eventos, né, como já houve. Acho que é por isso que a relevância é inegável. Inegável.
Que bom. Então fica o convite. A gente deixou passando os endereços aí do IBEF, o que seja mais fácil para você, inclusive sobre o encontro que acontece nessa terça-feira em Vitória, inclusive com infraestrutura muito importante para receber com conforto todo mundo, Sim. né, diretora? E deixa o convite também, né, quem tiver interesse no nosso IBEF, para poder estar nos procurando e fazer a nossa associação. A gente quer, de novo, contribuir para o nosso estado melhor, cada vez mais desenvolvido. Que bom. E representando aqui hoje, a gente ficou muito orgulhoso de trazer com a gente a Francis aqui no nosso Em Destaque. E, obviamente, vai colher muitos frutos a partir desse e de todos os outros eventos que já conhecemos nessa conversa. Diretora, muito obrigado. Obrigada, parabéns por tudo que você lidera, tá? Obrigada. Excelente dia. Bom dia. E excelente dia a você que está, então, muito mais informado do nosso Em Destaque dessa manhã. Pois é, não tem nada de impedimento dessa área que para você, na sua vivência, pode não ser a mais próxima. Para outros pode sim, mas a gente quer que esse equilíbrio, então, aconteça através de uma conversa tão informativa assim. Acho que hoje a gente avançou muito. Obrigado pela sua audiência e volte com a gente no nosso próximo programa. Até lá.